Esta manhã para aprendermos mais da sua palavra. Queremos, Senhor, te pedir a tua unção, a tua graça. Pai, assim Deus, ele é importante e nós devemos praticar o amor de Deus. A igreja grande pelo seu próximo, que eles vendiam casas, terrenos, sítios e depositavam o valor no pé dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem distribuir à medida que alguém tinha necessidade, né? Então, eu não posso ver o meu irmão passar necessidade, como eu falei, e fechar o coração.
Então, o amor de Deus é praticado pelas obras. Então, a igreja primitiva não tinha somente poder, não tinha somente sinais, mas também tinha, né, amor, que é o principal. O Espírito Santo habita em mim, habita em você pelo amor. Amém? Olha só o que diz a verdade prática da nossa lição. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Então, o que nos une é o amor, irmãos, né? Não é somente a fé. A fé me liga a Deus, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que me une ao meu irmão, a nós, é o amor. A Bíblia fala que o amor é o elo, né, da perfeição. Então, quem ama está no caminho da perfeição, né? Continuando aqui nossa verdade prática, sem o amor não existe relacionamento cristão saudável, né? Então, amor, sem amor, a igreja, é como diz aí, é lata vazia. Estava nos pés dos apóstolos, né? Continuando, diz assim, 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, o amor é praticado pelas obras, como eu falei, né? Então, a igreja primitiva, ela tinha graça, ela tinha amor, porque os membros é que mantinha o amor de Deus funcionando. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que primar pelo amor ao nosso irmão. Porque o amor, como diz, abre a sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 3. Epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 3. Hoje nós vamos mexer um pouquinho na Bíblia, né? Porque é a escola bíblica e a gente precisa aprender a palavra de Deus, né? Olha só o que diz, versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses. Capítulo de número 3 de Colossenses, versículo 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, né? Agora eu tenho que me revestir. Eu tenho que tirar a velha roupa suja, contaminada pela carne, pela concupiscência, né? Tem que tirar a ira, tem que tirar o rancor, tem que tirar o ódio, tem que tirar, né, a maledicência e tem que me revestir agora de uma nova roupagem. Qual é essa nova roupagem? Misericórdia, bondade, humildade,
mansidão, longanimidade, né? Tem crente que tem o pavio curto, explode, é o homem bomba, qualquer coisa explode, é a mulher bomba, qualquer coisinha explode, né? Né? Quando entra em casa, papagaio já grita, comigo, perigo, perigo, homem bomba, mulher bomba, explode, não tem controle das suas emoções, né? Então nós temos que ter longanimidade, domínio próprio, né? Não posso explodir, eu tenho que ter controle. Olha só o que diz, versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Então, o amor, esse é o vínculo. O que nos une, o elo da igreja, não é apenas a fé, é o amor, né? Por isso que a igreja primitiva tinha grande poder. Os apóstolos, a Bíblia fala que eles realizavam milagres, sinais, prodígios. Por quê? Porque era uma igreja que manifestava e praticava o amor entre os irmãos. Eles não podiam ver um necessitado, que eles iam lá suprir a necessidade daquele irmão. Então é isso que une a igreja, é o amor. Amém, irmãos? Vamos para a nossa lição, introdução. Diz assim a nossa introdução na nossa revista. Nesta lição veremos caminhos para que as suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. O amor sem a obra, irmãos, é apenas um sentimento, né? Então, o amor tem que ser praticado pelas obras. Como é que eu revelo o meu amor? Como é que Deus revelou o seu amor para mim e para você? Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor é praticado pelas obras. Deus não ficou somente no sentimento. Eu amo a raça humana e ficou só me amando pelo seu sentimento. Ele demonstrou pelas obras. Ele pegou o seu filho e fez ele morrer na cruz por mim e por você. Então, o amor é praticado pelas obras. Sentimento, irmãos, não quer dizer que eu amo. As obras é que revela o nosso amor, né? Continuando, diz assim: esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Amém? Então, é pelo amor que eu enxergo a necessidade da igreja, a necessidade do meu irmão. Eu estou vendo meu irmão passar uma luta, uma dificuldade, eu tenho que ajudar meu irmão. Posso ajudá-lo em oração, posso ajudá-lo em jejum, posso ajudá-lo, né, também financeiramente. Então, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar o nosso irmão. Abre a sua Bíblia, por gentileza, rapidamente. Em Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Provérbios 19, 17. Todos acharam? Amém? Diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor, o que diz? Empresta. O que acontece? E este lhe paga o seu benefício. Amém? Então, quem se compadece do pobre, está emprestando ao Senhor. E este lhe paga o seu benefício. Então, se a gente ajuda os irmãos, Deus irá nos ajudar, né? É o que eu semeio, eu colho. Não é por barganha, não é por troca, é por amor. Eu não posso ver o meu irmão passar necessidade e não ajudar o meu irmão. Então, a igreja primitiva, ela manifestava o amor pelas obras, pelas suas atitudes. Então, devemos manifestar o nosso amor pelas obras, pelas atitudes em prol do nosso irmão.
em prol da obra, né? A Bíblia fala que primeiro são os da fé, né? Depois os de fora. Primeiro tem que ajudar o meu irmão da casa. Não adianta eu ajudar o irmão lá fora, se o meu irmão aqui dentro está passando por luta. Primeiro são os da fé, né? Diz lá, Gálatas capítulo 6, versículo 9 em diante. Então, eu ajudo o meu irmão, depois, né, eu ajudo o irmão lá fora. O irmão está passando necessidade lá fora. Às vezes, né, a gente está no sinal, vem uma pessoa pedir dinheiro. A gente também for dar dinheiro para todo mundo, a gente fica duro, né, sem dinheiro, não é verdade? A gente dá dinheiro para todo mundo que pede, né? Tem que ser o dono da casa da moeda, né? Vai ficar difícil. Né? Mas a gente ora a Deus, pede a Deus direção, e a quem o Senhor te mostrar, né, eu costumo fazer isso, né? Eu oro, fico orando em pensamento, quando a pessoa pede dinheiro, fico orando em pensamento, Senhor, para me dar, Ele vai me enganar, me revela, Senhor. Ele vai me enrolar, Ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer mau uso. Né? Aí quando eu sinto Deus fecha meu coração, eu não dou, né? Mas quando eu sinto de Deus para dar, né, uma ajuda, aí eu sinto o mover de Deus, Deus abre meu coração, eu vou e ajudo, né? Então, nós temos que ter o discernimento também, né? Não poder ajudar todo mundo que aparece em nossa frente e dar dinheiro, senão a gente vai ficar sem dinheiro para a gente, né? Vai ficar duro. Amém, irmãos? Amém? Vamos ver agora o primeiro tópico aí. E o crescimento da igreja. Então, irmãos, é o amor que manifesta o crescimento da igreja. A igreja só cresce se ela tiver em amor. E o amor traz unidade, né? O amor traz a mesma visão. A igreja primitiva crescia em amor. Então, ela tinha unidade. Ela tinha o crescimento vindo de Deus. Amém? Segundo ponto, segundo objetivo da lição, é reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E o terceiro e último é incentivar a prática da solidariedade cristã como a expressão do amor. Eles vendiam seus terrenos, suas casas, pegavam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Então, o amor é expressado pela solidariedade. Então, eu tenho que expressar o meu amor pelo meu irmão, pela obra de Deus, através das minhas atitudes. Amém? Agora sim, vamos ver o primeiro ponto. Acho que falhou. É o problema da tecnologia. Amém. Foi. Amém? Primeiro ponto que nós vamos ver, o amor manifestado na comunhão cristã. Amém? E o primeiro ponto aí, do primeiro tópico é o crescimento da igreja cristã. Amém? Vamos ler nossa revistinha aqui, esse tópico. Amém? Diz assim, nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Né? Abre a sua Bíblia lá, capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo desce sobre 120, né, que estavam ali no cenáculo. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. E a igreja rapidamente se multiplica de uma forma espantosa, porque era Deus na igreja, né? Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas em 3 línguas, né, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E automaticamente, assim que desce o Espírito Santo, eles ficam embriagados, as multidões começaram a pensar que aquele povo estava embriagado. Aí Pedro vai pegar a palavra, vai pregar. E aí, capítulo 2 de Atos, acompanhe comigo o versículo de número 41. Automaticamente passa para 3.000. Olha só o crescimento da igreja. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então o crescimento da igreja foi muito rápido, né? De 120 passou para 3.000. E agora, no seu segundo discurso de Pedro, capítulo 4 de Atos, versículo de número 4, Atos 4, versículo 4, a igreja agora vai passar para 8.000 membros, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, foi muito rápido o crescimento da igreja. 120 passou para 3.000, que passou para 8.000. Então, os problemas surgem. A igreja grande também tem problema, né? Todas as igrejas passam por problema. E como resolver os problemas da igreja? Através do Espírito Santo, através da graça de Deus, né? Então, tinha na igreja pessoas abastadas e tinha pessoas também na igreja que não eram abastadas. E que eram também necessitados. E isso era suprido pelo amor da igreja. Suprido pelo amor. Então, se eu vejo meu irmão passando luta, passando necessidade, eu tenho que ajudar meu irmão de alguma forma, né? Se eu não posso ajudar financeiramente, eu vou ajudar em oração, em jejum. Se eu posso ajudar financeiramente, eu vou ajudar financeiramente. Então, esses problemas no meio da igreja eram solucionados através da graça, através do amor de Deus. Então, nós podemos resolver os problemas. As igrejas grandes, hoje em dia, passam por dificuldade. Por quê? Porque os membros não têm acesso ao pastor, né? Glória a Deus pela nossa vida, que nosso pastor está aqui, na escola bíblica, está nos cultos. Você tem acesso aos pastores também aqui da igreja, né, que está congregando aqui conosco. E ela falou, no outro dia, eu estava aqui no ensaio do coral, ela falou para mim, pastor, fico admirado com os pastores daqui do ministério, porque a gente tem acesso aos pastores, porque ela veio de uma igreja que ela não tinha acesso, ela entrou agora para o coral, ela não tinha acesso ao pastor da igreja dela, né? Era para marcar audiência, tinha que marcar gabinete com o pastor para poder conversar com o pastor. Então, a igreja grande, irmãos, enfrenta problemas, né? Uma vez, veio um jovem aqui nos procurar de uma igreja muito grande, né? E o jovem, essa igreja tem células, né? E também tem líderes de células. Olha o problema de uma pessoa que não é revestida pelo poder de Deus, né? E esse jovem tinha 15 anos na época, isso foi em 2019. E aí os pais adotivos, né, porque os pais tinham abandonado esse jovem, e congregou nossa igreja, conhece o nosso trabalho. E aí trouxe o jovem para conversar comigo, eu fiz o gabinete com ele e tal. O que aconteceu, irmãos? Nessa igreja tem o pastor, tem os pastores, né, auxiliares, que são poucos, tem os líderes de células e tem os sublíderes. Esses sublíderes, olha só, para chegar o pastor aonde tu tem que chegar, né, tem que marcar quase uma audiência para chegar com o pastor, para falar com o pastor. Esses sublíderes pegam o novo convertido, pega ele, leva para casa, traz para a igreja, leva para casa. E tinha um sublíder de célula que não era convertido, vamos falar assim, que não era convertido. O que ele fez? Ele começou a aliciar esse jovem, que esse jovem tinha uma tendência, não vou falar porque está sendo gravado, ao outro lado, tá? Os irmãos entenderam, né? Então, ele começou a aliciar esse jovem, irmãos. E sabe o que ele falou para esse jovem? Falou assim para ele, se você fizer comigo, eu não vou te machucar. Olha só, irmãos, como estão as igrejas. Ele aliciou esse jovem, o jovem caiu e começou a ter a prática de um
Peguei a apostila, pedi para o pai gravar, 40 minutos manifestando a apostila, 40 minutos saindo do demônio. Depois que terminou, botei ele sentado, pedi para o pai mostrar para ele, começou a olhar, regalou os olhos desse tamanho, ele viu que era mundo espiritual. Então, irmãos, você vê como estão as igrejas aí. Uma igreja aqui perto, uma igreja enorme, né? Então, irmãos, o compromisso com o nosso pastor, com a igreja, é importante. Porque ninguém cuida de ovelhas que não é pastor. Ninguém cuida de ovelhas se não tiver revestimento, né? Então, é zelo pela tua alma, é zelo pela tua vida. E também é zelo pela nossa vida. Enquanto nós fomos diáconos, a gente não cuidava de ninguém, não fazia gabinete, não fazia, né, acompanhamento, porque não tinha revestimento. Então, a obra de Deus é uma coisa séria. Se a pessoa não tiver revestimento, o demônio vai vir. Porque tem os demônios que a gente tem que lutar com a gente e tem os demônios dos outros. Se a pessoa não aguenta com o demônio dela, vai aguentar com o demônio do outro. Daqui a pouco está orando, sai dele e sai de mim também. Sai dele e sai de mim também. Ele está aqui na frente, pastora por mim, tira esse demônio de mim, pastor. Que ele não vai aguentar, ele não aguenta o demônio dele, vai aguentar o demônio do outro. Então é revestimento, irmãos. Por isso que a obra de Deus é uma coisa séria. Porque ela está lidando com demônios de outras pessoas. Demônios que estão fazendo obra na vida de outra pessoa. E se ela fosse meter naquela obra e não tiver revestimento, o diabo se levanta contra ela. Para falar para ele, quem é você para destruir a obra na vida? Quem é você? Porque não tem revestimento, não tem apoio, né, espiritual, não tem apoio bíblico. Amém? Então é importante, amém? Nós cuidarmos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá para a nossa revistinha, segundo ponto aí. Todos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Segundo ponto, né, da nossa revistinha aí, os desafios do crescimento. Amém? Segundo ponto, os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica, né, de 120 passou a 8.000 membros. Ela se multiplicava, e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. Foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta, se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto. Abre a sua Bíblia, eu falei que a gente ia mexer um pouquinho na Bíblia, né? Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Quando mais se multiplica a igreja, mais os problemas se multiplicam, né? É natural. Versículo 4. Provérbios 14, versículo 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. É verdade? Não tem boi, não tem sujeira no celeiro. Mas o boi se multiplicando, se multiplica a sujeira no celeiro. Quanto mais a igreja se multiplica, mais vai ter sujeira. Porque são seres humanos. Somos pessoas imperfeitas. Viemos lá do mundo, né, com nossas imperfeições, com as nossas manias, né? Então, para tirar esse ranço, irmãos, tem que ser lavado com água sanitária, tem que ser enxaguado com o Espírito Santo, tem que passar a esponja do Espírito Santo, tem que lavar. Então, é um trabalho, irmãos. Então, não havendo boi, também tem, né, fica limpo. Olha só o que diz o texto. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheita. Né? Porque qual é
temos que saber lidar um com o outro. A Bíblia fala que com ferro se fere, e assim Deus trata o irmão pelo outro irmão, né? É na convivência que nós somos tratados. Né? Às vezes, na convivência, tem um que tem um bico maior. Aí vem o anjo de Deus, corta o bico do irmão. Né? Não quer falar com o irmão, né? Não quer perdoar o irmão, aí vem o anjo e corta o bico. Não é verdade? Então, na convivência, tem os problemas. Nós não somos perfeitos. Às vezes eu faço alguma coisa que desagrada o irmão vai fazer uma coisa que vai me desagradar, porque é na convivência. O boi está habitando junto e vai sujar o celeiro. Mas aí o Espírito Santo vem limpar o celeiro, né? Ele vem limpar a minha vida, ele vem limpar a sua vida com a palavra de Deus, com a oração, com o amor, com a unidade do corpo de Deus. Amém, irmãos? Então é importante. Quer ver? Abre lá em 1 Coríntios 13. Quem aqui ama seu cônjuge? Quem ama sua esposa? Amém? Ninguém ama sua esposa? Quem ama seu esposo? Quem ama seu filho? Quem ama seu irmão? Amém? Vamos ver se você ama mesmo agora? Vamos ver se você está amando mesmo? Amém? Vamos ver se você está amando de verdade? Vamos tirar a prova dos 9. 1 Coríntios 13, versículo 1. Olha só o que diz. Fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Então, falar em línguas, falar as línguas dos anjos, ter conhecimento, ter fé, não é amor. Não é amor. Né? Versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, distribuir os bens para os pobres não é amor. Queimar o corpo pelo próximo não é amor. Então, pastor, o que é amor? Versículo 4. Vou começar agora a ver se você ama mesmo, se eu amo mesmo nosso irmão. Amém? Olha só, Paulo agora vai definir o que é amor. Versículo 4. O amor é paciente. Tem paciência com o teu marido? Tem paciência com a tua esposa? Tem paciência com o teu filho? Tem paciência com o teu irmão? E agora sagou, hein? Agora ficou ruim. Aleluia. O amor é paciente. Então, o amor não é falar línguas. O amor não é transportar monte. O amor não é fé. O amor não é distribuir o bem ao pobre. O amor não é queimar o corpo no fogo. O amor é paciente. A palavra no grego paciência é como você colocar a panela em fogo baixo. Ela demora a ferver. Ih, agora salgou. A panela de pressão. Vai explodir a qualquer momento. Pede a Deus paciência. No outro dia, uma turma do Centro, eu estava falando que nós devemos pedir paciência, né, para Deus. Aí a irmã virou para mim, pastor, cansei de pedir paciência para Deus. Falei, por quê, minha irmã? Quanto mais eu peço paciência, mais Deus coloca irmão atribulado do meu lado. Quanto mais eu peço paciência, mais tem irmão atribulado para mim. Irmão, Deus está te tratando, eu falei para ela. Continua pedindo paciência. Então, irmão, o amor é paciente. Tenha paciência com o teu marido, irmã. Né? Até ontem o diácono Fábio falou uma coisa interessante. Eu pedi a Deus uma mulher certa, tão certa, que agora eu estou sempre errado, porque a mulher sempre está certa. Ela sempre está certa, eu sou sempre errado, não é verdade? Até o diácono também, Wagner, falou que as mulheres têm os atributos de Deus. Não falham, são onipresentes, onipotentes, não erram, estão sempre certas. Aleluia, meus irmãos. Tenha paciência. Por que a mulher não tem paciência com o marido, hein? Agora vamos mexer um pouquinho com as mulheres. Por que as mulheres não têm paciência com os maridos? Por quê? E por que será, hein? Por que as mulheres são brabas? Por que as mulheres são mais brabas, né? A Aline fala para mim, se você não fizer a barba hoje, não vou na igreja com você. A Aline é braba, hein?
É, parece mansinho, mas ele é brabo, hein? Que as mulheres são brabas com os maridos, né? É porque os maridos são como criança, é isso? Aí passa. É, né? Amém. Ah, é? É, é verdade, é. Comigo é duro, né? É verdade. É porque a gente é paciente com os outros de fora e dentro de casa a gente não é paciente, né? A gente não grita com pessoa de fora, não grita? Não grita. Por que que a mulher grita com o marido dentro de casa? Amém, irmãos? Então, passe. É verdade, é verdade. Amém? Vou parar não, senão não vou sair vivo daqui hoje. Amém? Amém, irmãos? Então, primeira prova. Passou na prova? Você é paciente? Amém. Então, só a Jéssica falou que amém. Amém? Amém? Então, segunda prova. Vamos ver se a gente continua amando. Amém? O amor é paciente, é benigno. Faz o bem ao próximo. Amém? Ele faz o bem. Segundo, terceiro, perdão. O amor não arde em ciúmes. Eita, Jesus. Eu não posso ter ciúme do meu cônjuge, não posso ter ciúme da obra, não posso ter ciúme do meu irmão. O amor não arde ciúmes. Agora salgou, né? Aleluia. É, tem mulher que tem tanto ciúme do marido que o marido não pode olhar para lugar nenhum que está olhando para alguém, né? Está cobiçando alguém. Então isso é doença, né? Precisa de Oi? É doença. É verdade. Segurança, possessão. Então o amor não é sentimento de posse. Não arde ciúme. O zelo é normal. A gente tem que ter o zelo, né? Pela esposa, o zelo pelo marido, o zelo pelos filhos, o zelo pela obra, mas ele não é doentio, ele não é possessivo, né? Então o amor não arde em ciúmes. Continuando aí, ó. O amor não se ufana, não se vangloria. O amor não se ensoberbece, né? Ele não é soberbo. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera, não leva ninguém ao desespero, né? Não leva ninguém a ficar desesperado. E aí, continuando, não se ressente do mal. O amor é perdoador. Ele não guarda ressentimento. Ele não guarda raiva. Ele não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, passaram na prova dos 9? Todo mundo está amando? Amém? E ninguém, eu achei de firmeza nesse amém, não. Amém, irmãos? Então vamos ver aí se a gente está amando. Se não estiver amando, peça a Deus hoje, Senhor, me dá paciência, me dá benignidade, me dá longanimidade, para me amar meu esposo, minha esposa, meus filhos, amém? Eu sei que de vez em quando, a gente erra, né? O marido às vezes quando tira a mulher do sério, né? Eu sei que isso acontece às vezes, né? Eu sei também que os filhos, às vezes, tiram os pais do sério, eu sei que isso acontece, né? Mas pedir a Deus paciência, virtude do Espírito Santo, amém, irmãos? Agora vamos voltar aqui para a nossa revistinha, terceiro. Os cristãos para cumprir a missão